Olá, começa agora o Segue o Curso. Esse é um espaço onde você conhece mais sobre os cursos que são oferecidos aqui na UFMA, em um bate-papo com professores, estudantes e também com profissionais renomados. É agora, o Segue o Curso já está no ar. E na edição de hoje vamos falar do curso de matemática. E para esse bate-papo, nós convidamos o Kleber Cavalcante, que é coordenador do curso, o Anselmo Júnior, que é graduado em matemática, e o Edson Pinheiro, que é acadêmico de matemática aqui na UFMA. Sejam todos bem-vindos à TV UFMA. Eu gostaria de começar chamando uma breve reportagem sobre o curso de matemática. Vamos acompanhar. O curso de matemática da Universidade Federal do Maranhão é ofertado nas modalidades de licenciatura e bacharelado. Forma profissionais com habilidades e competências relativas ao raciocínio lógico, à postura crítica e, acima de tudo, a capacidade de identificar, formular e resolver problemas concretos de diversas áreas do conhecimento, por meio de conceitos matemáticos. Após a conclusão do curso, quem opta pela licenciatura em matemática tem alta chance de empregabilidade como professor, devido à grande demanda na educação básica. Já o bacharel pode atuar no ensino superior, em áreas aplicadas como logística e mercado financeiro, ou em projetos interdisciplinares. Atualmente, o curso tem duração mínima de 8 semestres. As aulas ocorrem no Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, o CCET. O profissional formado em matemática está capacitado para identificar, formular e resolver problemas concretos de diversas áreas, usando os conceitos matemáticos. Mas esse é um curso muito amplo, por isso eu queria começar falando com o professor em relação a esse curso, né? O que é que o curso de matemática oferece? Nesse momento, o curso de matemática ele dispõe de duas habilitações, a licenciatura e o bacharelado. A licenciatura tem por objetivo formar professores de educação básica, enquanto o bacharelado tem por objetivo formar profissionais que vão estar ligados à pesquisa e ao ensino superior. O curso tem duração de quantos períodos? Ambos cursos têm duração esperada de 8 semestres, 8 períodos letivos. Quando o aluno chega aqui na UFMA, o que ele se depara inicialmente? Porque o calor que ele chega bem empolgado com o conto, né, o que ele de fato ali recebe de grade curricular? Bem, o calouro, a primeira coisa que ele entende é que ele não tem noção do que é matemática. O que acontece é que até concluir o ensino médio, o máximo que ele fez ali foi fazer algumas continhas. Ele ainda não entende abstratamente o que é matemática. Aqui ele vai ver onde ele veio parar, né. Pois é, ele só vai entender onde ele se meteu depois que já está dentro. Nós estamos recebendo também aqui o Anselmo Júnior, que inclusive é graduado em matemática, se formou aqui na UFMA. Foi assim também com o senhor? Foi sim, acho que, o degrau, né, assim que a gente sai do ensino médio e entra no ensino superior, o degrau ele é um pouquinho alto, né. Sim. Então, eh, a nossa atividade enquanto aluno de ensino médio, ela tem um procedimento completamente diferente da rotina que a gente precisa estabelecer a partir do momento que adentra no universo da universidade, né, no curso de matemática. Então, no ensino médio, basicamente, né, as aulas elas são muito verbais, muito orais. E quando a gente chega com a na graduação, né, onde você precisa justificar, dizer os porquês de cada coisa, aí as coisas mudam de figura muito rápido, muito drasticamente. Então a gente não está habituado, quando chega aqui, a justificar cada pensamento nosso, né, que é o que a gente precisa fazer enquanto matemático. É um choque muito grande para vocês quando chegam aqui? É, É outro universo, né? é outro universo. Bem diferente. Nós estamos também recebendo aqui o Edson Pinheiro, que é acadêmico de matemática, está no sexto período, inclusive está quase se formando, está chegando. Passa rápido, né, Edson? O que foi que lhe motivou? O que foi que lhe atraiu a fazer esse curso? Bom, a gente escolhe matemática, né, por conta de que no ensino médio a gente tem uma habilidade muito, digamos que estudando sempre à frente
de muitos alunos dentro da turma. E através desse desempenho, dessa habilidade que a gente começa a adquirir ao longo do semestre, a gente vê que por que não estudar aquilo? E aí, quando eu entrei para o curso de matemática, a gente geralmente se espanta, né? Porque alguns professores eles já trazem demonstrações logo no primeiro período, e isso já assusta. Mas ao longo dos outros semestres, a gente vai aprendendo que aquilo é o principal ponto para matemática. E aí que a gente começa a aprender de verdade o que é matemática e aprender aliás, como entender a matemática, igual o Kleber falou anteriormente. Professor, é bem interessante isso, né, de ver que o aluno ele chega, ele tem uma noção, né, eu vou fazer um curso porque eu me identifico bem com essa área, chega aqui, ele vê que de fato aquele pensamento era bem minúsculo e que de fato é um mundo, né, que a matemática oferece. Quando vocês recebem esse aluno, né, no primeiro período, o que é repassado para ele na grade curricular, né, e sabe que existem vários tipos de matemática, o que é repassado para esse aluno logo de cara? Para os alunos da licenciatura, eles recebem uma boa revisão dos conteúdos do ensino médio. Então, aqueles que chegam aqui com defasagem no ensino médio, eles têm a oportunidade de realmente aprender aquele conteúdo. Paralelo a isso, eles também são introduzidos à linguagem da matemática, a linguagem, vou dizer formal, mas a linguagem da matemática mesmo, não só em formas de conteúdo. E também são inseridos ao século XXI com disciplina de computação. Então, são coisas necessárias no mundo de hoje. O professor não pode estar dentro da sala de aula com um aluno do século XXI, mas com o método do século XVI, né? Não rola. E o que tem de atualização então em relação a isso? De atualização. Isso. Bem, hoje os alunos eles são introduzidos à linguagem de programação, certo? Então, algumas coisas que dentro da sala de aula o professor antes fazia com quadro negro e giz, hoje já pode fazer de maneira animada, né? O quadro negro e giz é estático, né? Agora ele pode animar aquela situação e mostrar como a coisa funciona de maneira visual. Quais são essas situações que o aluno recebe que ele também pode ver agora de forma animada? Ah, de início, nesse curso de introdução à computação, eles vão aprender o mínimo da linguagem Python, mas eles já conseguem fazer algumas coisas de matemática mesmo. Eles têm uma introdução ao pacote NumPy, que serve para fazer cálculo vetorial com matrizes e vetores. Também recebem uma preparação no pacote Matplotlib com a interface gráfica. Então, ali ele vai fazer tanto gráficos estáticos como também animações, pequenas animações. Então, e também, tem um terceiro pacotezinho que eles veem também, que é o pacote de linguagem de computação simbólica, que vai fazer a conta sem substituir valores. Então, A mais A, nessa linguagem, vai ser 2A. Ele entende que A mais A é 2A sem saber quem é o A. Diferente. Você teve já essa experiência, Edson? Você imaginava que de fato você teria isso no curso? Não, nunca nem passou pela minha cabeça. A gente espera receber as pedagógicas, né, por eu ser aluno da licenciatura, mas a gente, além dessa disciplina, tem outras que eu não imaginava que eu estudaria e que seria fundamental para o longo do curso. Conta pra gente algumas então que você acha que você nem fazia ideia que tinha no curso. Metodologia científica, a programação de computadores e acho que somente essas duas. E o restante são pedagógicas e voltadas para outras áreas, como a artes, que é filosofia, antropologia. E tem mais alguma Estrutura de algebra que você já fez? estrutura de algebra que eu estou fazendo agora. Não, Agora? não. Tô no próximo. Bem, essa daí eu acho que ele tem certeza que Aí, além dessas, tem as mais puras, né? Que é a análise real. Eu não imaginava que isso existia de verdade. Eu jurava que era apenas o que a gente aprende no ensino médio, um pouco mais avançado, aprender as demonstrações e afins, só que na análise real, não tô aprendendo agora, acho que eles têm uma visão maior, seria Análise real? análise. Explica pra gente o que que é. Agora vamos saber se ele aprendeu ou não. agora Tô fazendo agora, tá no começo.
tá fora aí, então tá começando a aprender, na verdade, né. Professor, Selma, a gente também percebe que o curso evoluiu muito, né, nos últimos anos, né. Acredito que o senhor tá vendo que foi bem diferente, né, dos períodos que o senhor passou aqui como estudante, né, isso aqui. Como é que o senhor observa também o avanço do curso aqui na UFMA? Eu acho assim que, uma das eu acredito que seja talvez a principal diferença entre a minha época como estudante na UFMA e o que os estudantes encontram hoje quando chegam aqui, é o acesso à informação. Então antes a gente precisava, enfrentar filas e brigar por conta de um Guidorize que às vezes não tinha na biblioteca, que era bastante concorrido, né, e sentava mesmo, nos bancos da biblioteca e compartilhava as informações. E aí hoje, com a internet, os PDFs, o acesso ficou muito mais fácil, né. Então, até mesmo essa introdução à linguagem de programação, à matemática computacional, né, a matemática não só pura, como predomina ainda no estudo do Brasil, mas esse viés também aplicado de você, dar utilidade aos conceitos matemáticos em outras áreas, é uma coisa que começou de uns tempos para cá, foi depois da minha passagem como aluno. E aí quando eles vêm para cá, né, e descobrem que, matemática é muito além do que fazer contas, né, então que mais do que números, a matemática é uma linguagem, né, é a linguagem com a qual a ciência moderna se expressa, a física, a tecnologia, a engenharia, né. Então que para você fazer o bom uso da linguagem, você precisa antes de tudo ter um bom vocabulário, né, porque se você vai fazer um discurso, emprega no seu discurso uma palavra cujo significado você não sabe, você não conhece, então as chances de você empregar essa palavra de forma errada é bem grande, né. Então, eles precisam antes de tudo se acostumar a isso, a ideia de que matemática é linguagem, que eles precisam antes de fazer contas, entender os elementos, saber os conceitos, para que então eles possam aplicá-los de forma correta. E aí, até esse processo todo, se internalizar, leva um tempinho, às vezes traumatiza um pouco, mas é assim mesmo. Tem uma disciplina chamada Tópicos de Conjuntos e Função, é uma disciplina para o terceiro período da matemática, tanto é só para licenciatura ela, no caso. E aí a gente começa a entender mais a linguagem matemática através dessa disciplina. Eu, por exemplo, digamos que palavras como se, somente se, eh, me relembra mais outro. Se então Se, então, o enfim, entre outras. E aí quando a gente for para os outros períodos, a gente começa a adquirir aquela linguagem para demonstrar um certo conceito matemático. Então, no terceiro período, já começa você o olhar matemático, ele já começa a partir dali, enquanto o primeiro e segundo é apenas uma introdução, né, do que a matemática está por vir, e o desenvolvimento, como eu digo logo, começa ali, a partir do terceiro período. Ou seja, o aluno ele tem, digamos que um ano ainda para se familiarizar a esse universo da matemática, é isso, professor? Mais ou menos. Desde o primeiro período ele já começa a ser bombardeado com a linguagem matemática, com as ferramentas da matemática. Ou seja, já é tratado como adulto desde sempre. Sim. Não tem como perder tempo, né. Não tem como perder tempo com o aluno também, até porque são muito conteúdos, né. Veja, como eu falei no início, né, eles primeiro têm uma revisão do ensino médio, e paralelamente a isso ele já começa a ser bombardeado com as técnicas da matemática, porque demora é um curso curto, né, de 4 anos, só que se a gente atrasar essa introdução dessas técnicas, o a formação não sai em 4 anos, deveria ser muito, muito mais longo. Em relação à atuação do estudante no mercado de trabalho, né, em relação aos estágios, a partir de qual período vocês avaliam que o aluno está apto para começar a dar os primeiros passos? Na licenciatura, isso está colocado no PPC. PPC é Projeto Pedagógico do Curso. Isso está colocado a partir do sexto período. Então, o sexto, sétimo, oitavo são as componentes de estágio para a licenciatura. No bacharelado, a componente de estágio ela está localizada, se não me engano, entre o sétimo e o oitavo período. Ou é um ou é outro, não vou recordar agora. Isso na
na matriz que está em vigor. Temos uma nova que vai começar. E nessa nova, o estágio está também seccionado em 3 componentes. Então lá também, se eu não me engano, 6º, 7º e 8º período. Isso porque nessa nova matriz, estamos buscando fazer a formação seccionada em ênfases, se assim o aluno desejar. E ao fazer as ênfases, ele vai ter a oportunidade de estagiar na mesma linha em que está sendo feita a ênfase dele. Ou seja, o aluno ele não vai despreparado, né? O estágio ele Uhum. já tem ali uma boa bagagem, não é isso? Perfeitamente. Você percebeu isso também, Anselmo, em relação a ir para o mercado, quando você começou a estagiar? Sim, faz uma diferença grande, né. Então, no caso, quando eu era aluno, ainda não havia a separação formal de licenciatura e bacharelado. Então, desde que você cursasse as disciplinas das 2 modalidades, você saía com as 2 habilitações. Então, eu acredito que, felizmente, eu consegui engatar no mestrado, na pós-graduação, logo depois que concluí, e aí decidi que era isso que eu queria fazer da vida, né, viver profissionalmente da matemática, viver como um matemático profissional. E aí é uma outra coisa que também, assim, é uma linha bem tênue entre aquilo que é ser professor de matemática e aquilo que é ser matemático. Então as pessoas podem achar que é a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Você pode ensinar matemática sem ser um matemático e você pode ser um matemático sem ser essencialmente um professor de matemática. Então, assim, tá na vanguarda da pesquisa, da das descobertas matemáticas, das descobertas científicas, isso para mim é bastante empolgante. Perfeito. Tá bem legal o bate-papo, você vê aí que é um assunto muito interessante, nós vamos inclusive continuar falando sobre o estágio, mas agora nós vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco e aqui para falarmos sobre o curso de matemática, nós recebemos aqui na TV UFMA o Kleber Cavalcante, que é o coordenador do curso, o Anselmo Júnior, que é graduado em matemática, e o Edson Pinheiro, que é acadêmico de matemática aqui na UFMA. A gente começa esse bloco falando sobre o desafiador mercado de trabalho nessa área. É o Me Formei e Agora? Professor, no caso desse curso de matemática, quais são os caminhos a seguir? Pois bem, para o licenciado, o caminho natural dele é ser professor da educação básica, embora isso não impeça dele de seguir uma carreira também em nível superior. É que na UFMA temos um grande número de professores que são licenciados, isso no departamento de matemática. Embora a nossa formação hoje seja mais direcionada à formação de professores de educação básica. Então, eventualmente, se o profissional formado hoje na licenciatura quiser seguir carreira no ensino superior, vai depender mais do esforço dele nas pós-graduações, mestrado e doutorado. Já o bacharelado, o profissional ele tá apto a exercer um ensino, uma posição de ensino no ensino superior depois de fazer o mestrado, porque a legislação não permite. Por outro lado, ele está apto a atuar em outras situações em que a formação é suficiente, por exemplo, mercado financeiro, indústria farmacêutica, indústria em geral, tá. Que mais? Qualquer coisa que exija uma simulação, ou seja, né, o matemático ele meio que substitui um engenheiro especializado. O matemático, se ele tiver o modelo, ele consegue fazer a simulação do processo, porque nós temos a formação para isso. Então, o bacharel, ele está preparado para exercer diversas posições de destaque na sociedade e também, em particular, dentro da universidade.
E são segmentos que muitos nem imaginam, né, pessoa: "Ah, eu vou fazer matemática, você vai ser professor", né, e tem vários caminhos. Anselmo, quando você decidiu fazer matemática, qual era a área que você queria seguir? É essa que você está hoje? Inicialmente não, né, acho que a gente, quando chega aqui como aluno, só se dá conta da grandeza, né, que é a área, depois que passa algum tempo aqui e dá se se depara, né, com os assuntos, com os conteúdos. Então até antes disso tudo é um universo bastante encoberto. Mas assim, acredito que fui agraciado com de ser apresentado a matemática da forma que eu fui, pelo professor Kleber, inclusive, que foi Foi seu meu professor. orientador, Olha só. foi orientador na graduação e posteriormente com os professores ao longo do mestrado e doutorado. Então, eh, conseguiram, no caso, extrair de mim o que eu fui capaz de produzir. Parabéns, professor, viu? Ótimo aluno, ótimo profissional, né. E hoje você segue, na docência, né, você é professor aqui na UFMA. E quais são os caminhos, né, para quem está assistindo a gente, quer se formar em matemática, às vezes pode pensar que não quer, dar aula, né, o que é que ele pode atuar também? Quais são as áreas? Olha, hoje você tem um leque de possibilidades com respeito à atuação do matemático em si. Então, se a gente parar para analisar alguns anos atrás aí com a pandemia, né, a gente viu como a matemática serviu para que decisões importantes fossem tomadas. Então, através, por exemplo, da questão da epidemiologia matemática, né, onde o modelo de dispersão, de contaminação com relação à Covid, uma vez que ele é apresentado, o matemático, ao olhar esse modelo, ele consegue dizer quais, eh, contramedidas devem ser tomadas para que as coisas sejam, combatidas mais eficazmente, entendeu. Então, às vezes, a gente não possui, por exemplo, como na época da Covid, vacinas disponíveis para todos, né. Mas uma vez que a gente não tem, vacinas disponíveis para todos, de que forma a gente pode fazer a distribuição racional dessas vacinas para que as coisas aconteçam da melhor forma possível? Então quem faz isso? Então quem faz isso é o matemático, né, ele que vai olhar o modelo e vai dizer a partir dos dados que a gente tem, né, como efetuar a distribuição racional das vacinas para que a coisa seja mitigada tanto quanto possível. Então outras coisas que estão, em voga aí são muita coisa relacionada à computação, aprendizado de máquina, teoria da prova, eh economia matemática. Então são áreas novas, efervescentes e que estão bastante, em voga mesmo hoje em dia. Eu deixo também a logística, né, mercado financeiro, são bem Exatamente. falou também, né, É a questão da economia matemática. são áreas ali também que são bem promissoras. Isso, exatamente. Edson, e você, quando você decidiu cursar matemática, qual era o caminho que você pretendia seguir, que você pretende de fato seguir? Bom, antes de iniciar matemática, eu tinha uma área dentro dela que chamava muito minha atenção, que era estatística. Como aqui no Maranhão ou em São Luís não tem um curso voltado para a área da estatística, eu acabei que ingressando em matemática por conta das habilidades que eu adquiri ao longo do ensino médio e por gostar muito também. E a gente percebe que no mercado de trabalho ele é muito amplo. Desde o meu terceiro período eu trabalho nos estágios não obrigatórios, nas escolas particulares. Então, hoje eu já estou iniciando os estágios obrigatórios, e a gente percebe que para matemática são muitas oportunidades. Eu por ser licenciado, futuro licenciado, estava fazendo licenciatura, as coisas elas chegam muito rápidas, acho muito, muito rápidas. Enquanto eu saí de um estágio, eu já fui para outra, e assim foi indo. E aí esse leque de oportunidades, eles se abrem, não só para mim como para os outros também. Tão tal que acho que a maioria dos alunos que entraram comigo, todos estagiam. Todos já estão dando aula, já estão no mercado de trabalho. E recentemente um aluno que está agora no segundo período, ele já está ingressando também.
Então o mercado de trabalho ele é muito, muito amplo. Você começou em qual estágio? Eu estagiei em escolas particulares. Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Aí foi super interessante, porque, logo que foi voltadas para crianças do oitavo, nono ano, e aí a gente percebe que estando do outro lado, a gente vê que é totalmente diferente, é muito diferente. Então eu me assustei, Aí você fala me quando você assustei, fala, né, bora ficar do outro lado, né. eu me assustei, mas eu vi que a gente pode trazer várias formas para o ensino da matemática, não só um conteúdo, passar o conteúdo e afins. Hoje, acho que já faz quanto tempo que a gente tem um laboratório de ensino da matemática, professor? Hum, bem, o lema, que é o Laboratório de Ensino de Matemática, ele funciona de maneira ativa e ininterrupta tem uns 8 anos, mais ou menos. 18 anos. Eu conheço já há 3 anos, mais ou menos, e eu pude levar o laboratório, não o laboratório em si, eu pude levar os materiais dos laboratórios para diversas escolas aqui em São Luís, e eles ficaram encantados, principalmente aqueles alunos de escolas públicas, onde a maioria não tem esse espaço. E aí eles ficaram encantados porque a matemática, ela foi vista ali. Por exemplo, no material, um exemplo disso é o fraxono, para trabalhar frações. E a gente tem também o ábaco, como eu falei, o fraxoma. E aí eles acharam muito interessante a forma como nós, eu e os outros alunos, abordaram. E aí a gente levou também para algumas escolas particulares, onde eu estava estagiando, e os professores também, que não conheciam alguns outros materiais que eu não citei, que também ficaram encantados e queriam que os materiais estivessem lá para que eles pudessem, reforçarem os conteúdos sempre que possível. Mas, como eu pertenço ao Laboratório de Ensino da Matemática daqui da UFMA, acabou que ficando apenas como memória. Professor, isso é muito interessante, né, que a gente tá vendo de fato um exemplo, né, do Edson, de que forma, né, a UFMA ela é importante, né, para gerar e pra de fato ali preparar outros alunos, né. O Edson inclusive ele levou aqui exemplos, né, do laboratório, levou o que ele aprendeu, né, como estudante, para a vivência dele também para outros alunos, como estagiário ainda, né, ainda como Hum, profissional. Em relação a essa qualificação, né, o que que o aluno ele pode, obter aqui na UFMA, né, para de fato aí ficar preparado para esse mercado? Que a gente sabe que a graduação ela é importante, né, mas a pós-graduação, a preparação é necessário o mestrado, né, o que que tem aqui na UFMA? de pós-graduação? Pós-graduação e mestrado. Bem, no CCET nós temos 2 programas mais voltados para alunos da licenciatura. Temos o programa de pós-graduação em Ciência e Educação Matemática e temos também o Profmat, que é o Programa Profissional de Mestrado em Matemática, não é isso? É, em rede, porque esse é um programa que está espalhado no Brasil todo e tem as coordenações locais, mas a central é fora, tá certo? E assim, vários estados têm também o o Profmat. Inclusive na UEMA, né, tem um Profmat também. Em relação ao bacharelado, No bacharelado temos a PPGmat, que é o programa, e de pós-graduação. pós-graduação em matemática, que é um programa de pós-graduação mais adequado aos profissionais do bacharelado. Anselmo, a gente vê que é muito importante que o profissional ele tenha essa qualificação, né, que você também tem mestrado, né. Conta pra gente por que que é necessário que esse profissional que ele se forma, né, consegue a graduação, que ele de fato também busque essa qualificação no mestrado também e outras especializações. Então, a gente entende que a graduação é o primeiro contato do futuro profissional com a matemática em si. Então, durante a graduação, ele vai receber o kit de primeiro socorro, né? Aquilo que vai ser fundamental para que a partir daquele momento ele possa seguir a sua jornada sozinho. E, logicamente, nesse sentido, ele precisa de uma qualificação mais ampla, né? Então, dependendo muito daquilo que ele tem como pretensões, ele vai precisar sair do ambiente das habilidades básicas que ele adquire
na graduação, né. Então, às vezes, dependendo daquilo que ele vai seguir como carreira, ele vai precisar de habilidades mais refinadas. E aí, essa parte quem oferece é a pós-graduação. Inclusive porque o mercado de trabalho ele é muito concorrido, né, então é necessário que o profissional ele esteja cada vez mais capacitado para isso, né. É isso, você já pensa até bem nisso no futuro? Sim, eu vou tentar os 3 mestrados, Os 3? os 3. Pri o o primeiro que eu passar eu fico, assim que eu finalizar, mas, eh, talvez eu vou tentar ingressar, né, para o mestrado na área da estatística, como eu já havia falado antes, É. que é uma área que chama muito, muito minha atenção, trabalhar com dados. Sou quase um bacharelado, né, pensando nesse ponto. E também o Profimate, por meio das experiências com salas de aula, por que não ter um pouco mais de conhecimento, ter essa pós-graduação para levar muito mais impacto para os estudantes da educação básica de ensino. Certo, conhecimento nunca é demais, né. Nunca é Coloca demais. fundo. Sim, para o Edson talvez seja um pouco tarde, mas o curso do bacharelado, o currículo novo que vai entrar em vigor, ele vai ter 3 ênfases, como eu falei antes. Uma delas é em estatística, então teremos estatística, economia matemática e matemática computacional. Então vai ser um curso interessante, eu espero. Já sai com a ênfase, né, Perfeitamente. matemático com ênfase em estatística, com ênfase em matemática computacional. Então é muito interessante esse novo programa. Como eu entrei tarde, né, mas porque quem sabe depois eu não faça o bacharelado em matemática. Nossa, eu consegui seguir na área que você tá querendo, pois Necessária, necessita. a gente volta já para responder algumas dúvidas de estudantes do curso de matemática, viu. É um instante só, fica com a gente. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco e aqui para falarmos sobre o curso de matemática, nós recebemos aqui na TV UFMA o Kleber Cavalcante, que é coordenador do curso, o Anselmo Júnior, que é graduado em matemática, e o Edson Pinheiro, que é acadêmico de matemática aqui na UFMA. Bom, eu começo esse bloco com alguns vídeos que recebemos, são dúvidas de estudantes desse curso. Vamos conferir. Olá, meu nome é Manuela, eu sou estudante do curso de matemática, estou no 8º período e a minha pergunta é: que ações a coordenação do curso de matemática pode tomar a fim de organizar melhor a disposição de professores para orientar os alunos no TCC? Porque isso é uma dificuldade que tanto eu quanto outros estudantes temos enfrentado, principalmente no final do curso, que é uma das fases mais importantes. Obrigado, Emanuele, e muito boa sorte para você aí nesse período que é muito importante para o aluno. E aí, professor? Pois bem, Manoeli, ah, o TCC é uma etapa em que você vai desenvolver algo que você queira descobrir em matemática. Quando eu falo descobrir, não é fazer uma descoberta inédita, uma descoberta até pessoal sua, uma coisa nova para você. Então é bom que você conheça quais professores trabalham com quais habilidades, com quais áreas, quais são as áreas de pesquisa dos profissionais que nós temos aqui na instituição. A legislação do TCC, ela está disponível no site da coordenação, mas a formação dos professores depende de você conhecer os professores, então você tem que participar do curso ativamente, a fim de conhecer os profissionais, saber as áreas em que eles atuam, e aí desenvolver aquele TCC maravilhoso que tem acontecido todos os períodos. Nós fazemos um evento com todas as defesas e tem aceitação, massiva dos alunos como plateia. Então tem a defesa lá, o aluno defende, né, é transmitido, eh, ao vivo, né, fica gravado também, mas é transmitido ao vivo. Eles não divulgam a gravação depois para não deixar ninguém, mas é transmitido ao vivo, o pessoal assiste, recebe um certificadozinho de participação e tem funcionado. Certo. Professor Anselmo, quer complementar também?
Sim, geralmente quando o aluno ele está em fase de monografia, né, ele manifesta o interesse pessoal por algum tema, aquilo que de alguma forma vai enriquecer, eh, que vai enriquecendo em termos de conteúdos, em termos de experiências, e aí o costume é o aluno procurar um professor com quem ele se identifique, com quem ele possa fazer essa troca de experiências, né. Então é mais essa questão de o aluno procurar um professor com o qual ele se identifique mais. A afinidade do aluno com o professor. E às vezes o professor, ele está com outros, eh, orientandos e acaba que não conseguindo, ou então teria que deixar para um outro semestre, como já aconteceu. Aí o aluno acaba que buscando outro professor que também tem uma afinidade, mas acaba que não se interligando também. Então acho que isso sim, isso também é um problema. Perfeito, o aluno não fica desamparado, né. A gente tem mais uma dúvida, bora acompanhar. Meu nome é Micaele dos Santos Pereira, sou do curso de Matemática, primeiro período. E a pergunta que eu tenho é como a coordenação ajuda a reduzir a evasão dentro do curso de Matemática, como eles incentivam os alunos para que possam concluir a graduação em Matemática. Obrigado, Micaele, pela sua participação, pergunta inclusive muito interessante, hein, professor. Pois é interessante e desafiadora também. Sim. Não é segredo que o curso de matemática é o curso que mais tem evasão, não na UFMA, mas no Brasil todo. Não é o curso de matemática da UFMA. Todos os cursos de matemática do Brasil todo têm uma evasão altíssima, supera qualquer outro curso de graduação. Não é um problema que a coordenação consegue resolver, é um problema endêmico. Algumas ações do governo federal, como o PED-meia para estudantes de licenciatura, têm contribuído para evitar essa evasão nos primeiros períodos. Mas é uma coisa que a coordenação ela tem evitado, não introduzindo de cara o peso da matemática de uma vez só. Tanto no PPC da licenciatura quanto do bacharelado, é feito uma revisão dos conteúdos do ensino médio, de forma a acalmar os ânimos e favorecer que o aluno permaneça, mas o próprio perfil do aluno de matemática, o perfil socioeconômico do do aluno de matemática, faz com que seja difícil cursar um curso de ensino superior, não é o curso de matemática, mas um de ensino superior. Alguém quer complementar? Sim, então vai muito disso também do perfil do nosso aluno, né. Então são alunos que em boa parte dos casos são inclusive responsáveis por parte da renda familiar, né. Então são alunos que durante algum tempo precisam escolher entre trabalhar e estudar, né, e aí fatalmente, acaba que o peso de colocar a comida dentro de casa fala mais alto. Isso aconteceu um pouco comigo, mas como vol que a gente falou sobre o mercado de trabalho, eu acabei que conseguindo conciliar esses estágios não obrigatórios com algumas finanças, porque lá em casa, além da minha mãe, tem eu também que ajudo, que contribuo com a renda. E através desses estágios eu consegui passagens, comprar os materiais que são necessários para o curso. Então, na área da matemática foi muito bom para mim. Então eu consegui ter essa resistência, porque nos 2 primeiros períodos eu pensei em desistir por por causa do curso ser vespertino. E como ele é vespertino, então é difícil você conseguir um Sim. emprego integral, porque a maioria são integral quando tem, já tem isso, quando tem. E devido aos estágios, eu acabei conseguindo conciliar o estágio de manhã e a graduação à tarde. Mas é um problema muito comum entre os estudantes. É uma realidade aí que muitos estudantes enfrentam, se eu quiser falar com algo. Complementando, minha gente, o curso de matemática bacharelado, o PPC aprovado, que vai entrar em vigor em 2026.1, as turmas vão passar a ser matutinas.
Então, ao fazer essa operação, nós imaginamos que vai facilitar a vida do aluno que trabalha, porque ele vai desempenhar as atividades dele acadêmicas pela manhã, almoça aqui na UFMA e já está pronto para cair no mercado de trabalho. O Edson, inclusive, também tem mais uma dúvida, tem uma pergunta, não é isso, Edson? Tem sim. A minha pergunta é direcionada aos professores. O Kleber, como um professor agora, como vocês têm ou como vocês estão fazendo para que os projetos de pesquisa sejam contemplados ao maior número de alunos possível dentro do curso de graduação de bacharelado e licenciatura em matemática? Então, é o seguinte, né? O que falta para a gente é maturidade no sentido de entender as especificidades de cada área, né? Então, um problema que a gente enfrenta na matemática, não só aqui na UFMA, mas é a realidade da matemática em quase todo o país, né? É a questão quantitativa, quando a gente fala de números. Então, enquanto que em determinadas áreas é comum um pesquisador ter dezenas de artigos durante um ano, trabalho de um matemático profissional, isso daí é em quantidade muito menor, né? Então, por exemplo, a média mundial é de uma publicação a cada 2 anos, e isso para matemáticos que estão num nível assim, muito alto em termos de pesquisa. E aí, quando você é obrigado a comparar a sua produção de forma quantitativa e não de forma qualitativa, a gente acaba sendo desprestigiado em que sentido? Menos bolsas, né? Então, se você publica menos, né? Então você recebe menos bolsas. Então, com o universo de alunos que a gente tem, acaba sendo um número de bolsas insuficiente, né? Se você olha apenas do ponto de vista quantitativo. Então, a gente tem se empenhado para aumentar o número de publicações e, com isso, aumentar também a cota de bolsas da universidade e de outros programas, né? A gente tem recorrentemente recorrido a programas de iniciação científica para também manter o aluno com foco em estudo em matemática. E sempre que tem saído editais de monitoria, a gente tem também aproveitado para também incentivar o aluno a permanecer estudando matemática. O que o Anselmo falou sobre bolsas tem a ver também com a nossa taxa de evasão. Se o aluno não tem bolsa, ele fala assim: olha, eu vou para outro lugar em que eu consiga a bolsa. Agora, voltando à pergunta do Edson, não é segredo que a UFMA está fazendo uma reformulação administrativa, uma reforma administrativa, em que os departamentos serão extintos ou modificados e teremos os professores lotados em coordenações. Isso fará com que as coordenações elas tenham de fato a gestão dos projetos de pesquisa, porque veja bem, o projeto de pesquisa é para o curso, mas o projeto é submetido no departamento hoje. Ou seja, a coordenação não sabe o que está acontecendo no final das contas. Encurtar aí. Então, parece que tudo era feito para não passar pela coordenação e deixar a coordenação sem saber o que estava acontecendo. Uma coisa que acontece hoje também, por exemplo, é o PIBID. O PIBID ele está associado à Diretoria de Ações Especiais e não chega nenhum feedback para a coordenação do curso. Eles procuram a gente para falar assim: professor, sugira o nome para coordenador do PIBID, mas o relatório, essas coisas não chegam para nós. Então, essas coisas dificultam a gestão do curso. Então, assim, eu creio que que a reforma administrativa ela vai melhorar a gestão do próprio curso, inclusive no que diz respeito aos projetos de pesquisa e atendimento de bolsa para aluno. Perfeito. Dúvida respondida, né, Edson? Sim. Pessoal, estamos chegando ao final dessa edição, mas eu gostaria de abrir aqui um espaço para vocês deixarem uma palavra de incentivo para quem quer seguir nessa área. Qual é a principal dica que vocês deixam? Vou começar pelo professor. É um recurso que não vem de farmácia, que é tempo.
Eu tenho inveja do pessoal de filosofia, por exemplo, que num fim de semana eles leem um livro lá chamado O Leviatã, dessa grossura assim, velho. Enquanto nós da matemática, a gente precisa de alguns meses para ler umas 10 páginas de algum livro, tá certo? Então, o aluno de matemática precisa de tempo para digerir aquelas coisas. Então, não foca em pegar 8 disciplinas por período. Se você não consegue fazer 5, faz 4. E isso vai ajudar, inclusive, na evasão. Professor Anselmo? Falando assim, pela minha experiência pessoal com matemática, eu acho que fazer matemática, estudar matemática, talvez seja uma das atividades mais sobre-humanas, assim, porque a matemática, ela não tem nada assim de subjetividade. Eu não vou perguntar qual é a opinião do Edson sobre o Teorema de Pitágoras, se ele concorda com o Teorema de Pitágoras ou não, porque uma vez que foi estabelecido como uma verdade matemática, então é algo que vai valer daqui a centenas de... Daqui para o infinito vai continuar valendo. Então, essa ausência de subjetividade, a gente não está interessado em qual é a sua raça, qual é a seu posicionamento político, qual é a sua orientação sexual. A matemática, ela se vela de todo e qualquer tipo de julgamento, de qualquer coisa, porque a matemática, ela é, né? Antes de tudo, a matemática é. Então, não está ligada a qualquer perfil subjetivo, né? Então, para mim, isso daí é maravilhoso, que foi o que me encantou, e eu espero que também encante os alunos do nosso curso. Então, para os alunos que estão ingressando agora na matemática e os que já estão, uma palavra que eu deixo é resistência. Você precisa resistir. Eu, como responsável e representante dos alunos, que eu sou presidente do Diretório Acadêmico dos Cursos de Matemática, igual o Kleber falou, vamos ter cuidado com a quantidade de disciplinas que são colocadas dentro de um período. Eu sei que algumas vezes dá para colocar, mas não, vamos pensar nas disciplinas que estarão trazendo melhorias para o nosso pensar matemático, para a nossa atuação no mercado de trabalho. Então, a gente tem que ter como posso dizer, essa visão de que as disciplinas, elas são importantes. Então, se você tem muita disciplina dentro do semestre, você não consegue dar certa importância para uma ou para outra, você acaba que se perdendo pela quantidade de conteúdos que são abordados. Então, estudar matemática vai muito além, muito, muito além, que vamos ter resistência e permanecer no curso, que é sucesso. É isso, dica aí dada. Obrigado, viu, por vocês participarem dessa edição do curso de matemática. É uma grande aula que a gente teve aqui sobre esse curso tão importante aqui pra gente e que é oferecido aqui na UFMA. Bom, e para você que está vendo a gente e quer seguir nessa área, nós estamos aqui. Eu tô torcendo muito por você, viu? Muito sucesso e muito boa sorte. A gente fica por aqui. Até a próxima.